Não tem como falar desses eventos sem chorar. Não tem como falar de Jesus sem se emocionar. Nesse dia, uma mulher com um vaso de alabastro, portando um unguento muito caro, com grande valor, né? Aproximou dele e derramou sobre a cabeça de Jesus. E Jesus relacionou aquele episódio como uma preparação para o seu corpo, para o seu sepultamento. E Judas, nesse dia, na quarta-feira, ele foi procurar os príncipes dos sacerdotes para acertar um acordo para entregar Jesus. Quinta-feira, Jesus comemora a Páscoa com os discípulos. E ele deu instruções aos seus discípulos, falou do cenáculo, onde ia acontecer. Ele deu instruções acerca dos preparativos para a Páscoa. E quando ele já estava sentado ali a comer com os discípulos, Jesus falou que ali entre os 12 estava o traidor. Havia um homem que estava ali sentado entre eles, um discípulo que era o traidor. Na sequência, aos eventos, Jesus realizou o que Jesus realizou, e ele deu também instruções sobre a ceia. A partir daquele momento, Jesus começou a falar sobre a ceia, que deveríamos fazer a ceia em memória dele. A partir dali, a ceia do Senhor deveria ser observada no lugar daquele ritual da Páscoa, né? E naquele dia também Jesus lava os pés dos discípulos. Foi naquele dia também que Jesus teve aquela conversa com Pedro, que mais um pouco ele iria negá-lo. E Pedro falou: não vou te negar nunca, Jesus. E naquela noite também Jesus consola os discípulos. Os discípulos já estavam assim visivelmente abatidos, né? Arrasados com tudo aquilo que estava para acontecer. E Jesus consolava eles falando: não se turbe o vosso coração, não se perturbe. Eu vou preparar-vos um lugar, eu voltarei e os levarei para mim. Sabe, naquele dia Jesus ora em favor dos discípulos, em favor de mim, em favor de você. Você vê essa oração lá em João 17, uma oração tão linda que Jesus faz pelos discípulos, por mim, por você. Lá está registrado nesse evangelho. Mais tarde Jesus foi para o Getsemane, um lugar que ele frequentava sempre. Foi para lá para orar. Era um jardim do Monte das Oliveiras, e ele sempre ia para lá com frequência. E lá nesse lugar ele foi preso. Os 4 evangelhos narram o momento em que Jesus foi preso. Em todos os evangelhos você vai ver o momento em que Jesus foi preso. Após ser preso, Jesus compareceu perante o Sinédrio, que buscava alguma acusação contra ele. Não existia nenhuma acusação contra Jesus. Não existia nada que pudesse levá-lo à morte, que pudesse... Não existia um motivo para prendê-lo, para matá-lo. E nessa noite também, já era noite, Pedro nega Jesus, conforme ele havia avisado que ocorreria. Foi nessa noite. E Jesus passou a noite preso. Quando foi na sexta-feira, ele foi levado a Pôncio Pilatos, onde a multidão, incitada pelos principais sacerdotes, gritavam pela crucificação dele. Aqueles mesmos que gritavam no domingo passado: Hosana, Hosana nas alturas, ele é o rei, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Essas mesmas pessoas gritavam agora: crucificam e solte Barrabás. Sabe, às 9 da manhã, Jesus foi crucificado no lugar chamado Calvário. Jesus ficou ali crucificado até morreu às 3 horas da tarde. E nesse momento também morreu a esperança dos seus discípulos. Eles ficaram sem esperança nenhuma. O melhor amigo deles, o homem que falava de esperança para eles, estava morto, estava crucificado.
às 3 da tarde, Jesus morre. Ele entrega o seu espírito ao Pai. Ele entrega a sua vida. Ninguém matou Jesus. Ele entregou o seu espírito ao Pai. E Jesus foi sepultado antes do pôr do sol, antes das 6, como era costume, né? Antes das 6, no sábado já não podia mais fazer nada. Antes das 6 tinha que encerrar todas as atividades ali. No túmulo que ele foi sepultado, foi um túmulo cedido por José de Arimateia. E durante todo o sábado Jesus permaneceu sepultado, seu túmulo atentamente vigiado, né, por um destacamento da guarda romana, vigiado porque ele já havia falado que ia ressuscitar, mas os romanos não acreditavam e achavam que os discípulos iam roubar o corpo, então ficaram ali vigiando. E no domingo, o dia mais espetacular de toda a história humana, Jesus ressuscitou dos mortos. Amém? Amém? Aleluia. No domingo, quando foram procurar Jesus no túmulo, ele não estava lá. Amém. Ele não estava lá. Sabe, isso nos alegra tanto. Essa é a razão de estarmos aqui nesse dia. Eu queria contar eu queria fazer... Como que é quando a gente conta uma história, pastor? Uma ilustração. Um muçulmano, uma vez, conversando com um missionário, né, lá naquelas aldeias da Índia, falou assim para ele, o missionário: nós temos algo melhor do que vocês. Algo que vocês não têm. Algo muito melhor do que o que vocês têm. E o missionário falou assim: eu gostaria muito de ouvir o que vocês têm melhor do que nós temos. Aí o muçulmano falou assim: quando nós vamos a Meca, lá nós temos um caixão, temos lá os restos mortais do Maomé, né? Maomé. E vocês, quando vão a Jerusalém, que é a Meca de vocês não encontram nada, nem um caixão, encontram apenas um túmulo vazio. E o missionário falou: essa é a diferença, porque ele está vivo. Porque ele ressuscitou, o corpo dele não está lá. Ele não está lá, ele está vivo. Então, irmãos, o que nós celebramos hoje é a vida de Jesus. Isso é o que celebramos hoje. Jesus está vivo. E que diferença faz essa ressurreição? Faz uma grande diferença. Sabe, antes da ressurreição, o que significava a cruz? A cruz era conhecida apenas como um horrível instrumento de morte, de madeira áspera, encharcada de sangue humano, sabe, usada para crucificar os piores bandidos, os escravos inimigos do império. A cruz significava isso. Mas hoje, o que a cruz significa? Quando você vê a cruz, essa cruz, que você pensa no amor de Deus por nós, não é? Não é esse o símbolo da cruz hoje? Então a ressurreição fez essa diferença, sabe? A cruz não nos lembra mais, não é mais para nós apenas, não tem mais para nós aquele significado, mas tem para nós o significado do amor de Deus. E o túmulo? Que significava o túmulo antes? O túmulo, antes da ressurreição, ele era encarado como um capítulo final, como o fechar de uma grande porta, o fim de tudo. Depois que você entrou no túmulo, acabou. Sabe, mas para nós não. Por causa da ressurreição, podemos nos alegrar que para além da morte é onde a vida começa realmente. Sabe, irmãos, quando morre um ente querido nosso, nós choramos, é claro. Nós temos o luto, mas temos a esperança de que ali não é o fim. De que ali a vida dele realmente começou quando ele morre em Cristo Jesus. De um lado da ressurreição, tudo que vemos é temporário. Tudo que nós vemos hoje aqui é temporário. Mas o que não podemos ver, aquilo que não podemos ver, é que é eterno. Amém? Outra coisa que mudou
na transformação, que transformou através da ressurreição foi a morte. Antes da ressurreição, a morte era o fim. Antes, tudo que podíamos fazer era lamentar, como aqueles que não têm esperança, chorar, né? Mas depois da ressurreição, quando alguém morre, choramos porque perdemos um ente querido, mas estamos em luto, com o pensamento que tem uma grande esperança, porque Jesus está vivo. E a promessa das Escrituras é: se Ele está vivo, então nós também podemos viver para sempre. Amém? Se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Amém? Nossos pecados são perdoados pelo seu sangue derramado naquela cruz. Sabe, temos a promessa de vida eterna. Amém. Isso muda todo o conceito da própria morte. O apóstolo Paulo escreveu: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que diferença a ressurreição fez? Você percebe, você consegue sentir? A Páscoa é uma nova vida com Jesus. Significa que há esperança. Significa que há uma vida eterna para nós. Amém? E eu quero ler aqui o texto que eu não li no começo, porque estava muito nervosa, emocionada. O texto que está lá em 1 Coríntios 15, do 1 a 11, onde o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição de Cristo. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. E depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já se tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Amém, irmãos? Então é verdade, Cristo vive, Jesus apareceu vivo, está escrito na Bíblia. Amém? Então vamos nos alegrar com essa verdade desse dia. Amém? Vamos cantar um louvor, o Tom vai cantar. Enquanto isso, vamos adorar o Senhor vivo, Senhor que vive. Não vamos ficar tristes, mas sim felizes pela ressurreição do nosso Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor abençoe essas crianças que estiverem aqui hoje ministrando ao nosso coração. Amém? Foi lá na cruz. Amém. Foi lá na cruz que provaste o teu amor por mim, Jesus. Aleluia. Foi lá na cruz. Foi lá na cruz que provaste o teu amor. Foi lá na cruz. Foi lá na cruz que provaste o teu amor por mim, Jesus. Foi lá na cruz. Obrigada, Jesus, por provar o teu amor por nós na cruz, por nos amar até a morte e morte de cruz. Obrigada, Pai. Hoje nós estamos aqui, Senhor, nos alegrando nesse momento. Nós estamos aqui nessa manhã de Páscoa. Nós estamos aqui hoje, vamos participar da ceia, como o Senhor Jesus nos ensinou naquele dia, como o Senhor Jesus fez com seus discípulos. Hoje nós faremos em memória do Senhor Jesus, em memória da sua ressurreição, em memória da sua vida, em memória da salvação do Senhor por nós. Nós nos alegramos, ó Deus. Nós declaramos, ó Pai, nós declaramos que isso nos alegra, que o Senhor é a nossa esperança. A Páscoa vem nesse dia para trazer em nós, para renovar em nós a esperança de uma vida eterna. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Que vejam tua glória.
Amém. Glória a Deus. Se encontra paz em Aleluia. para a liberdade. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Hoje é o domingo da família, né? Onde nós participamos da mesa do Senhor juntos. E temos o privilégio de termos o nosso rebanho mais precioso também ministrando ao Senhor. Amém? Que Deus os abençoe cada dia mais e que eles cresçam em sabedoria, em graça e apaixonados por Jesus. Cada um deles. Essa é a minha oração. Que eu não sei o quanto você é apaixonado por Jesus, mas eu creio que essa paixão deve crescer no nosso coração. Amém. Amém? Devemos ser o povo mais apaixonado da terra, mas com foco naquele que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a exaltação. E eu não vou pregar, né? Já foi ministrado. O tema de hoje é Páscoa. Mas nós vamos estar lendo um versículo, embora antes eu quero orar. Eu quero orar pelos enfermos. E eu tenho sentido, meu coração tem estado constrangido por tanta gente preciosa que tem estado enfermo. Nós sabemos que o Senhor se alegra na morte dos seus santos, mas Ele não se alegra que os seus filhos estejam enfermos, estejam doentes. Então eu queria orar, inclusive eu queria chamar aqui, se você tem um familiar doente. Eu ontem fiquei sabendo que a minha sobrinha Juliana e o seu esposo Felipe estão com Covid. Eles moram nos Estados Unidos, na Flórida. E parece-me que o Felipe está pior do que ela. Mas ela também está com muita febre, etc. Mas não estão internados, estão em casa. Vamos ficar de pé, quero chamar o irmão Valteno aqui, Isabel, que tem um primo enfermo. Se você está com alguma enfermidade, oh Jesus, sabe, o Senhor quer que a sua igreja, que o seu povo